O cego de nascença. Um encontro com o impossível. Imagine nascer em um mundo de trevas. Desde o primeiro suspiro, tudo que você conhece é a sombra, a ausência de luz, a impossibilidade de enxergar rostos, cores, caminhos. Essa é a realidade do cego de nascença, que vivia marginalizado, limitado e muitas vezes incompreendido. Mas a história nos mostra que um dia, de repente, tudo muda. Jesus passa, olha para ele e inicia algo extraordinário. Ele mistura barro com saliva. Aplica nos olhos do homem e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Um simples ato que exige obediência, confiança e disposição para experimentar o milagre. Aqui já encontramos a primeira lição. A fé verdadeira se manifesta na ação. O cego não precisava apenas desejar enxergar, ele precisava obedecer. A fé não é passiva, não é apenas pedir ou sonhar. Ela nos coloca em movimento, nos direciona a cumprir o que Deus ordena, mesmo quando não compreendemos o motivo ou o resultado. Você está pronto para obedecer, mesmo sem ver o caminho completo, mesmo sem entender o porquê das dificuldades que enfrenta. É exatamente essa fé que transforma impossibilidades em milagres. 2. Fé e obediência. A porta para o milagre. Quando lemos a história, notamos algo fascinante. O cego de nascença não hesitou. Ele foi até o tanque de Siloé, mesmo sem enxergar, mesmo sem ter ideia de como a água poderia curá-lo. Esse é o ponto-chave. Muitas vezes, a nossa fé esbarra na dúvida, na insegurança ou na necessidade de provas concretas antes de agir. Mas Deus nos chama para crer primeiro, e o milagre vem depois. A fé autêntica confia mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando não há evidências visíveis de solução. A cura do cego também nos mostra que a fé exige perseverança. Ele não recebeu a visão instantaneamente pelo desejo de ver. Ele precisou seguir as instruções de Jesus. Quantas vezes na vida nos deparamos com situações que parecem sem saída? Quantas vezes sentimos que estamos presos nas trevas da dificuldade, da dor ou da perda? O segredo está em não desistir, em obedecer, mesmo quando o milagre ainda não se manifesta. Essa é a fé que abre portas, que move montanhas, que transforma corações. 3. O reconhecimento da fonte do milagre. Outro aspecto profundo dessa história é como o cego reagiu depois de ser curado. Ele não apenas recuperou a visão física, mas também reconheceu a presença de Jesus como agente do milagre. Em nossa vida espiritual, muitas vezes buscamos soluções em lugares errados, nas pessoas, nas posses, nas circunstâncias, e esquecemos que a verdadeira mudança vem de Deus. O milagre que transforma vidas não é resultado de esforço humano sozinho. Ele é fruto do encontro com Jesus, da fé nele e da obediência à sua palavra. Quando o cego declara que Jesus o curou, ele também nos ensina sobre gratidão e testemunho. Não basta receber o milagre e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. É necessário reconhecer a mão de Deus, dar glória a Ele e compartilhar o testemunho. Isso fortalece a fé, inspira outros e nos conecta à fonte do verdadeiro poder espiritual. 4. A fé que transforma o olhar. Mais do que recuperar a visão física, o cego de nascença recebeu um novo olhar sobre a vida. A fé verdadeira nos permite enxergar além das circunstâncias, ver oportunidades onde antes havia apenas dificuldade, perceber a presença de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Ela nos capacita a distinguir entre o que é passageiro e o que é eterno, entre o que nos limita e o que nos liberta. E essa transformação não é apenas externa. Ela começa no coração, na mente, na alma. Você já se perguntou quantas vezes os obstáculos que você enfrenta hoje poderiam ser superados se você tivesse fé suficiente para enxergar além deles? A cura do cego nos lembra que a fé muda a percepção, muda o olhar, muda a vida. Ela nos permite ver possibilidades onde outros veem
impossibilidade. Esperança onde outros veem desespero. Luz onde outros veem trevas. 5. 1. Convite à reflexão. O que essa história revela sobre a fé? Que ela é ativa, obediente, perseverante, reconhecedora e transformadora. Que o milagre começa na obediência e na confiança em Deus, não naquilo que os olhos humanos conseguem perceber. Que a verdadeira fé não espera para ver, mas crê antes de experimentar. E que o resultado é não apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda do coração e da mente. Se você sente que precisa de um milagre na sua vida hoje, lembre-se do cego de nascença. Lembre-se que Jesus ainda realiza o impossível, que a fé verdadeira nos leva a agir. E que a obediência é o caminho que Deus prepara para cada um de nós. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que parecem insuperáveis, mas a fé ativa pode abrir portas que você nem imagina. A fé diante da crítica, depois que o cego foi curado. Ele se deparou com um grande desafio. Não eram apenas as trevas que desapareciam, mas as pessoas ao seu redor começaram a questionar o milagre. Os vizinhos e até os fariseus se levantaram cheios de ceticismo. Não é este o mesmo que se sentava e pedia esmolas? E como foram curados os seus olhos? Essa reação revela uma verdade universal. Quando Deus realiza algo extraordinário em nossas vidas, nem todos celebrarão conosco. Alguns vão duvidar, questionar e até nos criticar. Aqui está uma lição poderosa. A fé não se abala com a opinião dos outros. O cego de nascença poderia ter se intimidado ou voltado às trevas da dúvida. Mas ele manteve sua confiança, reconheceu o milagre e afirmou: Ele me abriu os olhos. Muitas vezes, Deus nos chama para testemunhar o milagre. Mesmo quando a sociedade, a família ou amigos questionam, a fé que transforma é aquela que permanece firme, mesmo sob pressão ou julgamento. 2. Coragem. Para testemunhar. Testemunhar sobre o milagre ou sobre a ação de Deus exige coragem. O cego de nascença, agora restaurado, foi além de apenas agradecer. Ele contou a todos o que Jesus tinha feito. E é exatamente aqui que a fé se manifesta de maneira completa. Não é apenas receber o milagre, mas compartilhar e honrar a Deus com ele. Quantas vezes na nossa vida espiritual recebemos algo extraordinário de Deus, mas permanecemos silenciosos por medo do que os outros vão pensar? O exemplo do cego nos ensina que o testemunho é parte do milagre. Testemunhar fortalece a fé de outros, inspira aqueles que ainda estão nas trevas e glorifica a Deus, mostrando que Ele é fiel e poderoso. A fé que permanece silenciosa é incompleta. A fé que transforma também inspira. Superando a dúvida e a resistência, o confronto com os fariseus também mostra outro ponto essencial. Nem todos aceitarão a verdade de imediato. Eles tentaram desacreditar o milagre, questionando o cego e tentando convencê-lo de que ele havia sido enganado ou iludido. Quantas vezes na vida enfrentamos resistência quando decidimos viver pela fé? Quantas vezes a dúvida alheia tenta nos convencer de que o milagre que Deus fez ou fará não é real? O cego de nascença nos ensina a não ceder à pressão externa. Ele permaneceu firme, reafirmando a verdade. Agora vejo. A fé que transforma é resistente, não se deixa abalar por críticas, desconfiança ou oposição. Ela é inabalável porque conhece a fonte do milagre, Jesus Cristo, que nunca falha, que nunca decepciona e que cumpre suas promessas. 4. Depender totalmente de Deus. Outro ponto fundamental é que o cego de nascença não tinha controle sobre seu próprio milagre. Ele precisava confiar totalmente em Jesus, obedecer exatamente às instruções e entregar-se completamente ao processo. A fé verdadeira é assim. Não depende do esforço humano sozinho, não depende de estratégias, sorte ou condições externas.
ela depende de Deus. Quantas vezes tentamos forçar soluções, buscar atalhos ou resolver nossos problemas sozinhos? A história do cego nos lembra que a fé nos leva a entregar tudo nas mãos de Deus. A obediência, a confiança e a entrega total são o caminho pelo qual os milagres acontecem. Quando confiamos plenamente, mesmo sem enxergar, Deus age de maneira extraordinária e surpreendente. A transformação que vai além do visível, a cura do cego de nascença, não foi apenas física. Ela foi espiritual. Jesus abriu os olhos dele para a luz, mas também para a verdade, para a presença de Deus e para a importância da fé ativa. Isso nos ensina que todo milagre que Deus realiza vai além do que vemos. Ele transforma vidas, corações e destinos. Se você está passando por uma situação difícil, lembre-se, a fé não é apenas sobre resolver problemas externos. Ela é sobre transformação interna, mudança de perspectiva, fortalecimento espiritual e crescimento do caráter. Assim como o cego passou das trevas para a luz, você também pode experimentar uma nova visão da vida, da esperança e do propósito. Antes de encerrar esta segunda parte, eu quero te lembrar de uma coisa importante. Curta este vídeo, siga o canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre fé e milagres hoje.